E na nossa série anterior, nós vimos que Deus é um Deus próximo, Ele se faz acessível a cada um de nós. Vemos que essa é uma proximidade, essa é uma acessibilidade construída com um alto preço, por meio do sangue de Jesus Cristo. Nós vimos também que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele pode se aproximar com confiança de Deus. Se você crê em Jesus, você pode se aproximar com confiança. No entanto, é importante notar que esta proximidade é uma proximidade construída nos termos de Deus e não nos nossos. Os deuses gregos, eles eram imagens projetadas do ser humano. Quando você estuda a mitologia grega de Zeus, de Hera, Vênus, etc., você percebe que esses deuses eram deuses que tinham características de seres humanos. Eles tinham ira, eles tinham ciúmes, eles se apaixonavam, eles odiavam. Todas as características de um ser humano elevadas a uma perfeição divina. Esses eram os deuses gregos que herdavam muitas das nossas próprias características. O nosso Deus, entretanto, ele é um Deus diferente. Deus, ele não é um Deus como nós. Ele não é um homem projetado. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. O nosso Deus, ele não é o nosso amiguinho de escola, com o qual a gente pode conversar de qualquer jeito. O nosso Deus não é alguém a ser colocado em uma prateleira, alguém que você deixa de lado quando precisa e pega de volta quando você necessita de usar. O nosso Deus, ele não é o cara lá de cima, alguém sobre quem nós podemos nos referir irreverentemente. O nosso objetivo com esta nova série, íntimo, mas nem tanto, é que nós tenhamos um relacionamento adequado com Deus, um relacionamento baseado no temor que Ele requer, um temor, um respeito que nasce do meu e do seu amor por Ele. Com base então no texto de Êxodo, capítulo 19, versos 16 a 25, se você já abriu sua Bíblia, nós vamos começar a ver essa intimidade com Deus, mas é uma intimidade reverente. Deus escreve assim, por meio de Moisés: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se achegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Nesse texto, Israel vem para um encontro com o Senhor no Sinai. Israel vem encontrar-se com Deus no monte da revelação, no monte Horebe. É uma passagem que marca o cumprimento da promessa que o Senhor fizera a Moisés quando o chamara para libertar o povo de Israel. Veja lá em Êxodo capítulo 3, verso 12, Moisés registra assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei.
depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Em outras palavras, Moisés, sabe quando você vai saber que eu realmente libertei o povo? Quando vocês vierem me adorar aqui na frente desse monte. Que é justamente o que nós estamos vendo. Um povo que é chamado à adoração do Senhor na frente do monte Sinai. Antes, esse era um bando de escravos. Era uma multidão de escravos fugidos do Egito. Mas a partir desse ponto importante na história do povo de Deus, ele se torna uma nação. É uma nação com uma lei, a lei do Senhor. O início do capítulo 19, no qual nós meditamos, mostra a aliança do povo com Deus. Deus dá instruções ao povo de como o povo deveria viver, e o povo diz: sim, nós vamos cumprir isso. O povo de Israel firma uma aliança com o Senhor e o Senhor com o povo. No capítulo 20 você vai ver um dos textos mais famosos da Escritura, os 10 mandamentos. A lei do Senhor está dada ao povo. E o Senhor referenda esta lei, Ele mostra que esta lei provém dEle, é da sua autoridade, por meio de uma manifestação fantástica da sua glória. Você vai ver nesta passagem sobre a qual nós estamos meditando, uma série de sinais maravilhosos da parte do Senhor. O Senhor desce em nuvem sobre o Sinai fumega, ele troveja, ele se abala, o monte se abala, ele está em chamas, esse monte. Algo realmente que faz o coração do povo tremer, como o texto diz. E certamente faria o seu. Esses sinais são uma assinatura de Deus, dizendo: vejam, esta lei realmente é uma lei que vocês devem seguir. É uma lei que vocês devem obedecer, porque ela vem de mim, o Todo-Poderoso. O objetivo desses sinais, queridos, era conduzir o povo ao temor do Senhor. O povo deveria temer a Deus. O povo deveria temer a sua lei. O povo deveria andar sob o temor da lei do Senhor. Êxodo 20:20 vai mostrar assim, dizendo: respondeu Moisés ao povo: não temam, diante dessa cena que eles estavam vendo, não temam, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Em outras palavras, saibam quem vocês estarão enfrentando se vocês desobedecerem esta lei. Estão vendo os deuses dessas terras, os deuses do Egito, que foram todos humilhados pelas pragas? Pois é, agora olhem o Deus de vocês. Se vocês desobedecerem esta lei, saibam a quem vocês responderão. Para esse encontro, Deus determina um cuidado especial. O verso 12 desse capítulo 19 diz assim: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ou seja, povo de Deus, não se atrevam nem a chegar perto desse monte. Não se atrevam nem a tentar chegar perto da presença de Deus. Se vocês encostarem o dedo nesse monte, Deus vai ferir vocês. Mas espera aí, nós passamos um mês inteiro falando de um Deus acessível, não é verdade? E de repente uma imagem tão terrível. É uma imagem diferente desse Deus acessível? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, Deus continua a ser acessível. Mas esta imagem que essa passagem descreve é uma imagem que nos alerta sobre a maneira correta de nós nos achegarmos a um Deus que é todo amor, poder e justiça. Ou seja, Deus ele continua a ser acessível, mas saiba como você chega perto dele. Ele continua a dar acesso à sua presença, mas saiba chegar junto. Se você quer aproximar-se de Deus, esse é o tema da nossa mensagem esta noite. Se você quer aproximar-se de Deus,
E eu acredito que todos nós queremos. Se você está aqui nessa noite, eu quero crer, é porque você quer estar próximo do Senhor, quer conhecê-lo. Como nós cantamos na música do Vineyard. E alguns de vocês riram com o canto da boca, né? Lembraram da aula de hoje de manhã? Eu sei porque Marcelo riu lá atrás comigo. Se você quer aproximar-se de Deus, você precisa saber algumas coisas. Primeiro, venha pelos motivos certos. Verso 17 do nosso texto. O verso 17 mostra que para você se aproximar de Deus, é preciso que você tenha uma motivação correta no seu coração. A motivação precisa ser correta. E para isso é preciso agir intencionalmente. Haja intencionalmente quando você quiser se aproximar de Deus. Diz o texto no verso 17 que o povo saiu do arraial. O povo saiu do arraial para se encontrar com Deus. Para que você se encontre com Deus, é necessário deixar o comum do dia a dia. Ora, o arraial era o comum daquele povo, era o ordinário daquele povo. Para você se encontrar com Deus, é preciso que você deixe o comum. Este é um momento extraordinário. O momento do seu encontro com Deus é um momento extraordinário. Pense na importância desse momento. Você vai se encontrar com aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Você está indo se encontrar com Deus por meio da oração, no culto, seja qual for o momento de encontro com Deus, você está indo se encontrar com aquele que é o Todo-Poderoso. O rei Davi reconheceu o privilégio desse momento. 1 Crônicas 16, perdão, está errada a referência, tá? É 17, 16 a 18. Diz assim: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Davi, ele reconheceu que estar na presença do Senhor, que se encontrar com Deus para ele era uma honra, privilégio. É um privilégio imenso, ainda mais se você se lembrar do preço que foi pago por esse acesso. Você consegue entender o tamanho do privilégio que você tem de se encontrar com Deus? Para que você tivesse esse encontro foi necessário que Jesus morresse. Nós não nos preparamos sempre da mesma forma, não é verdade? Você não se veste sempre da mesma forma. Se você quer ficar em casa, se você quer ficar em casa, não há problema colocar uma camiseta, uma bermuda, domingão à tarde, bateu aquele pratão de macarrão, deitou no sofá, bermuda, pé para cima, né? Não há problema. Agora me diga uma coisa: você iria de bermuda e camiseta para um casamento? Você iria de bermuda e camiseta trabalhar? A não ser que você trabalhe na praia, mas via de regra não é assim. Nós nos preparamos de maneiras diferentes para situações diferentes. Nós deixamos o nosso ordinário, o nosso comum, por causa de circunstâncias especiais, não é verdade? Então eu pergunto a vocês, por que então nós tomamos o nosso encontro com Deus por alguma coisa ordinária? Como se o nosso encontro com Deus fosse algo comum, ordinário, sem importância. Você entra e sai da igreja indiferentemente. Você entra e sai da igreja indiferentemente. Você não ora. Você chega na igreja, você pega assim: oi, e aí, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Opa, e aí, tudo jóia? Você dá oi para todo mundo a hora que você chega na igreja, menos para o dono da casa. Você faria isso numa festa? O dono da casa abre a porta para você, você cumprimenta todos os convidados, menos o dono da festa. Você entra indiferentemente.
Chega na hora do pós-lúdio, você já está batendo o maior papo com a pessoa que está do lado. Você não agradece ao Senhor pelo culto que Ele deu. Gente, isso aqui não é ato de religiosidade. Não estou falando disso. Não é algo mecânico que você tem que fazer. Mas considere a importância do que você faz. Considere a importância e o privilégio desta hora de estar se encontrando com Deus. Você acha o culto um tédio? Para muitas pessoas o culto é um tédio. Vem como se tivesse amarrado. Pastor falou 5 minutos a mais dos 35, 40 que ele tem direito. Ah, meu irmão. Camarada já começa a olhar no relógio. Poxa vida, esse pastor não para de falar. Considere o privilégio desta hora. O seu contato com Deus no dia a dia é um contato mecânico. Quando você não considera o privilégio desta hora, o privilégio de orar, de ler a palavra, você não considera nisso e tudo se torna um ato mecânico. Orar se torna mecânico, as palavras são sempre as mesmas e aquele vocabulário rebuscado de Senhor meu Deus e Pai, agora nós invocamos a Tua presença. Não, para com isso, irmão. Aquela coisa mecânica, repetitiva, sem graça, vira ordinário, vira comum, sem valor. Haja intencionalmente para adorar ao Senhor. Se você vem na igreja, venha de corpo presente. Venha de corpo, alma e mente, vontade, coração, emoção, vem com tudo. O motivo correto, já que a gente está falando de motivação, é a adoração. Diz o texto que o povo saiu para encontrar-se com Deus. Em hebraico, encontrar-se é clamar. Pode ser traduzido por clamar a Deus. O povo saiu para clamar a Deus, para falar com Deus, para adorar a Deus. O povo saiu para adorar a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. O povo não sabia o que ia acontecer ali. Ele saiu para adorar ao Deus que fazia todos aqueles sinais, que é todo poderoso. O povo saiu para buscar a face do Senhor em oração e louvor. O povo saiu pronto para ouvir, pronto para obedecer à voz que emana da palavra. A motivação correta é essa, é adoração, é submissão, é colocar-se na presença do Senhor, perceptivelmente, como a gente falou hoje de manhã. O motivo correto para nós nos encontrarmos com Deus é desfrutarmos de quem Ele é. É você desfrutar de quem Deus é. É ter prazer em Deus. Jeremias 29:13, texto sobre o qual nós meditamos recentemente, diz: buscar-me-eis e me achareis quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, quando o nosso prazer está nele, quando a nossa alegria está nele, quando a nossa disposição é adorá-lo, nós iremos encontrá-lo. Ele se fará achado de nós. Agora você vai ficar com fome. Marcela tem uma especialidade. Essa aí. Não estou apontando para a TV não, mas é aqui. É a torta de bis. Prometida já diversas vezes para alguns. Pode ser. Ela não faz essa torta com muita frequência não, porque tem de reconhecer, isso é uma bomba de caloria. Mas é uma delícia. Aliás, como tudo que é uma delícia, na verdade, se a alface fosse uma delícia, não engordava, né? Mas enfim. Só que quando eu quero a torta de bis, eu chego na Marcela e falo: minha querida, você é tão bonita, seu cabelo hoje está tão lindo. E ela já pergunta o que é que você quer. E aí eu digo: faz aquela torta de bis. Às vezes nós somos assim com Deus. A gente tenta manipulá-lo. A nossa adoração, a nossa oração não visa o louvor da glória dele, visa buscar alguma coisa além dele mesmo, além do prazer de estar com ele mesmo. O que é que faz você vir aqui no domingo? O que é que faz você vir aqui todo domingo?
E alguns de vocês eu vejo todo domingo. Aliás, a maioria aqui. O que é que faz você vir aqui? Para alguns é o desejo de socialização. Tem um grupo de amigos, pessoas que você gosta, você vê todo domingo. Você gosta de vir aqui porque você encontra pessoas. Não é bom isso? É bom. Às vezes você vem aqui por causa disso. Às vezes você vem aqui é para cumprir suas tarefas. Você tem um ministério, trabalha no data show, trabalha no louvor, trabalha na diaconia. Você não está nem com muita vontade de vir, mas você vem porque você tem a sua escala e você tem que cumprir. Você é uma pessoa responsável. Outras pessoas vêm aqui é para cumprir tabela mesmo. Vem aqui é para bater o cartão. Ensinaram para ela que era importante ela vir no culto e ela vem. Ensinaram para ela que dia de Santa Ceia, pelo menos no dia de Santa Ceia, ela tem que estar aqui. Ela vem. Primeiro, segundo domingo de vez, bate o seu cartão religioso e vai para casa. Cumprir minha obrigação. Meu irmão, minha irmã, se adorar o Senhor não for a sua maior motivação para vir aqui, melhor você ficar em casa. O encontro com Deus exige que nós tenhamos motivação correta. Mas não basta apenas motivos corretos. É preciso que você tenha a atitude correta ao se aproximar-se de Deus. Ao se aproximar-se ficou ruim. Ao aproximar-se de Deus. Tenha a atitude correta. Reconheça, por exemplo, o privilégio de ser chamado. O texto mostra, nos versos 20 e 21, que Moisés ele permaneceu à distância. Ele ficou ali no meio do povo, ouvindo Deus falar, até que Deus o chamou. Quando Deus o chamou, ele subiu no monte. Ele não subiu no momento que quis, ele subiu quando o Senhor o chamou. Para você se encontrar com Deus, é necessário que você seja chamado. Pelo seu pecado, a gente tem visto isso semana após semana, o homem ele está separado de Deus e impossibilitado de chegar-se a Ele a menos que o Senhor chame. Ninguém vai se chegar ao Senhor, ninguém vai ter um encontro pessoal com Deus, a menos que o Senhor o chame. É o que o Senhor Jesus diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a Jesus, ninguém pode vir para um encontro pessoal com Deus, a menos que Deus o chame para isso. Nós temos de reconhecer que nós éramos indignos desse encontro, não é verdade? Nós éramos indignos desse encontro com Deus. Poder falar com Deus, eu volto a esse ponto, é uma honra que Ele nos dá. É uma honra dada a mendigos espirituais como nós. A atitude certa de quem quer se encontrar com Deus é reconhecer a sua própria indignidade. Como é que você se sentiria se saindo daqui agora você fosse chamado a dar um discurso na ONU? Que tal? Sofia, você vai sair daqui agora, você vai para Nova York ou para Genebra e você vai fazer um discurso perante a Organização das Nações Unidas. Sofia, você ia sair daqui tranquila? Segura, eu mancho, eu vou detonar ali naquele lugar. É assim? Eu acho que ninguém daqui sairia com essa segurança. Não é verdade? Então por que é que nós temos a ousadia de nos aproximarmos de Deus arrogantemente como se esse fosse o nosso direito? Quem é você para se aproximar-se arrogantemente diante do Senhor como se você tivesse esse direito, como se você fosse capaz desse encontro? Você acha que as suas obras compram acesso a Deus? Aquilo de bom que você faz te autoriza a chegar junto dele? Metendo o pé na porta do céu? Você acha que os seus ministérios, aquilo que você faz na igreja, fazem de você alguém mais especial que as demais pessoas? Vimos um pouco disso no acampamento. Você acha que os teus ministérios, as tuas obras, aquilo que você faz, podem comprar acesso para você e você pode se chegar a Deus se você não for chamado?
Somente um coração humilde pode se aproximar de maneira adequada de Deus. Somente um coração humilde. E reconhecer quem nós somos nos leva também a reconhecer quem Deus é. Reconheça a majestade do Senhor. O Senhor diz a Moisés: diga ao povo que não ultrapasse os limites. Foram postas como que cercas, como que marcos ao redor do Monte Sinai, os quais o povo não deveria ultrapassar. E o Senhor reforça isso: diga ao povo que não ultrapasse esses limites. E mais, não ultrapasse esses limites para ver o Senhor. Não passe dos limites para ver o Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo não deveria exercitar uma curiosidade vã em relação ao Senhor. O povo não poderia se chegar só para dar uma espiadinha. Sabe a espiadinha do Big Brother? Não dê uma espiadinha no Senhor. O Senhor não admite essa curiosidade vã. Deus sabe que essa seria uma tendência natural do povo. Veja os versos 21, 23 e 24. O Senhor reforça esse aviso. Mesmo Moisés dizendo: Senhor, mas eles já sabem disso. Deus diz: não, vai lá e avisa. Reforça isso, porque Ele sabe que a nossa tendência natural é a curiosidade. Quando se trata do nosso encontro com Deus, do seu encontro com Deus, há um limite até onde eu e você podemos ir. Há um limite. Esse limite é a revelação que Deus faz de si mesmo. O limite até onde nós podemos ir desse encontro com Deus, de conhecer a Deus, de saber a Deus, é a revelação que Ele faz de si mesmo. Diz o Salmo 18, verso 11, que o Senhor, Ele se encontra envolto em mistério. Olha aí: das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Deus, ao mesmo tempo que é um Deus que se revela, Ele é um Deus misterioso. Ele se cerca de mistério. Eu e você somos incapazes de ver e de compreender a Deus em toda a sua glória. Nós somos incapazes disso, de abraçar todo o conhecimento de quem Deus é. No entanto, agradou ao Senhor revelar a nós o que nos cabia saber. O mais pertence a Ele. Aquilo que Deus quis que nós soubéssemos, Ele revelou. Aquilo que era bom para nós sabermos, Deus mostrou. Mas aquilo que pertence tão somente a Ele, deixe isso no mistério. E não dá para falar disso sem usar aquele famoso texto de Deuteronômio 29 e 29, não é verdade, Celso? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. O que é oculto pertence ao Senhor, o que é revelado pertence a você. O que é revelado, estude, aprenda, conheça, domine aquilo que é revelado. Mas aquilo que está oculto, oculto fica, escondido fica. Rick Warren, famoso Rick Warren, disse certa vez, depois do suicídio do seu filho: eu não tenho de saber todas as respostas, tenho apenas de saber que Deus sabe, que Ele é bom e que Ele me ama. Por que coisas más acontecem com pessoas boas? Não sei. Por que tragédias acontecem? Não sei. Mas só tem 3 coisas que eu preciso saber: Deus sabe, Deus é bom e Deus me ama. É isso que você precisa saber. A atitude correta de quem quer se chegar a Deus é a reverência diante da majestade do Senhor. Diante daquilo que é oculto, seja reverente. Maravilhe-se diante da majestade do Senhor, de como Deus é grande, de como os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, de como a maneira dele ver as coisas não são as nossas maneiras, de como a sua riqueza é profunda,
Paulo, depois de meditar em Romanos por 11 capítulos, Paulo falando a respeito da doutrina da justificação pela fé, ele conclui com uma doxologia, com uma glorificação do nome do Senhor. Ó profundidade das riquezas, quão insondáveis são os teus caminhos. Essa é a atitude correta, é a reverência diante de Deus, diante da majestade do Senhor. Queridos, não cabe a você entender certas coisas. Não cabe a você entender certas coisas. Não cabe a você entender, por exemplo, Trindade. Aí, pessoal dos primeiros passos. Não cabe para a gente entender como Deus ao mesmo tempo é um e é três. Não tente entender. Não cabe a nós entender porque Deus escolhe uns para a salvação e outros não. E a gente fica nesse dilema de consciência, mas esquece, você não vai entender isso. Porque você foi escolhido e o Zezinho lá de fora não foi. Você não vai entender. Você não vai entender também como é que o Filho, Jesus, pode ser eternamente gerado do Pai, como diz o credo niceno. Como assim? Filho eternamente gerado? Filho é filho, ora as bolas. Não adianta, você não vai entender isso. Como Jesus é eterno, como o Pai é eterno. A nós cabe apenas aceitar essas coisas como verdadeiras, porque a palavra diz, e nos render em uma adoração humilde e reverente ao Senhor. Silencia, crê no Senhor e o adora pela profundidade da sua sabedoria. Terceiro, se você quer aproximar-se de Deus, tenha a visão correta de si mesmo. Tenha a visão correta de si mesmo. Deixe o pecado do lado de fora. O Senhor dá uma ordem aos sacerdotes no verso 22. Consagrem-se. 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 Separem-se do pecado. Isso é consagrar. Separem-se. Isso mostra que mesmo as pessoas que desfrutam de maior intimidade com Deus, como os sacerdotes, eles devem realizar um esforço consciente em deixar o pecado para encontrar-se com o Senhor. Mesmo o sacerdote, aquele que está tão próximo de Deus no dia a dia, ele deve fazer um esforço consciente de santificar-se, de purificar a sua vida de todo pecado. E como é que um sacerdote se consagrava? Abra por favor a sua Bíblia em Levítico capítulo 8, versos 5 a 15. Levítico 8, versos 5 a 15. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Olha aí, primeira coisa para consagrar o sacerdote: lavagem de água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Lavagem com água, roupas novas. Terceiro, então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para o consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo, ou seja, unção com óleo. Também fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas, cingiu com cinto, atou-lhe as tiaras, como o Senhor lhes ordenara. 14. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado, e Moisés o imolou, e tomou o sangue dele e pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele.
sacrifício de um novilho, sacrifício de uma vítima inocente. Aí você olha para isso e diz: espera aí, eu conheço essas coisas. Lavagem com água, unção com óleo, roupas novas, sacrifício de um novilho. Espera aí, tudo isso daí nos lembra acerca de Jesus. Nós somos purificados pelo lavar regenerador do seu sangue. Nós recebemos as túnicas brancas da pureza. Somos revestidos com a justiça de Cristo. Sobre nós vem a unção do Espírito Santo, assim como o óleo descia sobre Arão, que nos separa para uma vida de serviço a Ele. O preço dessa justiça, queridos, o preço para que nós deixássemos o pecado, o preço para que nós pudéssemos nos achegar a Deus em santidade de vida, de maneira digna como o Senhor requer, foi a morte do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode se achegar a Deus senão por meio da fé em Jesus. Ninguém. É somente quem deixa o pecado do lado de fora desse encontro que pode achegar-se a Deus. Se você que entrar com pecado diante de Deus, você vai ser fulminado. Lembre-se da justiça de Deus. Lembre-se da justiça de Deus. Nenhum atributo de Deus é tão enfatizado ao longo da Escritura que a sua santidade. Quando Isaías, no capítulo 6 da sua profecia, ele entra diante de Deus, existem ali os anjos cantando louvores, e eles não cantam eterno, eterno, eterno. Cantam? Eles não cantam todo-poderoso, todo-poderoso, todo-poderoso. O que é que eles cantam? Mais alto? Santo, santo, santo. É o grande atributo de Deus que a Escritura mostra, é a sua santidade. E por ser tão santo, tão puro, Deus não pode permitir o pecado diante de si. Punir o pecado é a manifestação da santidade e da justiça de Deus. Quando Deus pune o pecador, Ele é justo. Ele está agindo de acordo com a sua santidade. Ele não seria santo se Ele não exercesse a sua justiça. O Senhor ameaça ferir, no nosso texto, qualquer um que tente achegar-se a Ele indignamente. Veja o verso 22. Se o sacerdote não se consagrar, eu irei feri-lo. Meus irmãos, o Senhor é fogo consumidor contra os seus adversários. Deus é fogo consumidor. Deus se levanta em ira contra os obstinados, aqueles que tentam se achegar indevidamente a Ele, indignamente a Ele. Lembre-se de Nadab e Abiú. Aliás, nós vamos falar sobre eles na semana que vem, quando queimaram fogo estranho perante o Senhor. Lembrem-se de Uzá, sobre o qual nós vamos falar daqui a 2 semanas, que foi fulminado por tentar impedir a arca de cair do carro em que ela se achava indevidamente transportada. Lembre-se do rei Uzias, que foi vitimado pela lepra ao tentar queimar incenso perante o Senhor, uma tarefa que era só do sacerdote. Todo mundo que se chegou indignamente diante do Senhor foi morto, foi ferido. Deus é justo. Há, entretanto, um caminho para nós nos apresentarmos dignamente diante do Senhor. E nós cantamos esse caminho hoje aqui. Jesus já foi esmagado como preço da justiça de Deus. O castigo que pesava sobre nós foi lançado sobre Ele, de modo que todo o que nele crê e genuinamente se arrepende dos seus pecados pode se achegar com confiança diante de Deus. O Senhor é fogo consumidor, mas o fogo dele já caiu sobre Jesus Cristo, em prol e em benefício de todo aquele que crê e se arrepende genuinamente dos seus pecados. Aleluia! É o sangue de Jesus que faz desviar de nós a ira de Deus. Nós vimos isso quando vimos Romanos 5, 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, aquele que crê em Jesus Cristo já não passa mais pela ira de Deus. A ira de Deus já foi derramada por Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. Meus irmãos,
É impressionante o ponto a que nossa ousadia, a nossa obstinação nos leva. A gente tenta se achegar a Deus com os nossos vícios. A gente tenta se achegar a Deus com os nossos vícios. A gente tenta se achegar a Deus com os nossos rancores uns contra os outros. E a gente tenta se encontrar com Deus carregando ódio no nosso coração contra os nossos irmãos. A gente tenta se achegar a Deus com os nossos pecados não confessados, aquilo que você sabe que está errado e que você não quer abandonar. A gente tenta se achegar a Deus com os nossos pecados sem reparação, porque certos pecados demandam uma reparação. E a gente tenta se encontrar com Deus assim, indignamente. Como nós somos ousados, como nós somos obstinados. Será que nem por um momento nós atentamos na gravidade daquilo que nós estamos fazendo? Será que nem por um momento eu e você não percebemos a gravidade, por exemplo, de quando você ora, do momento da oração? E você vai para o momento de oração, aquele teu tempo com Deus, carregando todas essas coisas. Será que você não percebe a gravidade do momento em que você toma a ceia do Senhor? E você a toma indignamente? Como é que nós podemos cantar louvores com os mesmos lábios que blasfemam contra Deus, que pronunciam toda sorte de impureza, que amaldiçoam os nossos irmãos? Como é que você pode cantar louvores a Deus dessa maneira? Você tem a boca suja a semana inteira, fala toda sorte de palavrão, toda sorte de porcaria, e aí chega aqui no domingo, você canta: digno é o Senhor. Você xinga o teu vizinho, briga com o teu irmão, troca um monte de farpa pela internet, que às vezes a gente vê isso aí no Facebook, e aí depois aqui no domingo, você não tem medo não, querido? Eu não estou aqui falando apenas com os que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo. Se esse é o seu caso, entregue a sua vida a Jesus. O Pai espera por você, de braços abertos. A ira de Deus está sobre você, mas se você se entregar a Jesus Cristo, você será salvo. Essa é a promessa de Deus. Eu estou falando aqui principalmente para aqueles que já conhecem a Jesus Cristo, mas que ainda precisam entregar a Ele o todo da sua vida. Entregaram só uma parte. Precisa entregar tudo, querido. Com Deus é assim, é tudo ou nada. Não dá para ficar em cima do muro. Aproximar-se do Senhor requer de nós um exame cuidadoso do nosso próprio coração. Examine o seu coração. O nosso intuito quando nós nos aproximamos do Senhor é realmente adorá-lo e desfrutar da sua presença? É por isso que você se aproxima de Deus? É para adorá-lo? A nossa atitude, a sua atitude quando você se aproxima de Deus é de humildade e de reverência? Ou você se aproxima de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito? A nossa disposição interior é de arrependimento diante dos nossos pecados? Você se aproxima de Deus arrependido, contrito? Amados, na verdade, nenhum de nós pode se apresentar diante de Deus de modo realmente digno. Nenhum de nós. Assim, do mesmo modo que Moisés serviu de mediador entre Deus e o povo, porque o povo chegou a um ponto que diz: olha, fala você com Deus e depois você traz o recado. A gente não vai falar não. E Moisés serviu de mediador. Assim como Moisés serviu de mediador entre Deus e o povo, é necessário crermos que Deus nos proveu de um mediador entre nós e Ele. É preciso crer que a nossa adoração, o nosso encontro com Deus, a nossa amizade com o Senhor somente é possível por meio de Cristo. É preciso seguir o seu exemplo de submissão humilde à vontade do Pai. É preciso que nós deixemos os nossos pecados ao pé da cruz
em arrependimento e fé nele. Porque somente assim, eu e você poderemos nos aproximar com plena confiança do Senhor, sabendo que seremos aceitos. Louvor? Ao que é digno de todo louvor, ao que é digno de adoração, te convido a celebrar ao Cordeiro que morreu e ressuscitou. Ao que é digno de todo louvor, ao que é digno de adoração, te convido a celebrar ao Cordeiro que morreu e ressuscitou. Consumado está, o seu sangue verteu, foi por nós que morreu, sobre a morte venceu. Graças dou, consumado está. Ao que é digno de todo louvor. Vamos nos colocar em pé? Ao que é digno de adoração, te convido a celebrar ao Cordeiro que morreu e ressuscitou. Consumado, consumado está, o seu sangue verteu, foi por nós que morreu, sobre a morte venceu. Graças dou, consumado está, consumado está. O seu sangue verteu, foi por nós que morreu, sobre a morte venceu. Graças dou, consumado está. Consumado está. Obrigado, Senhor.